bater aquela resenha sobre o resultado, né, da rodada, a rodada 4 do Campeonato Tocantinense, que terminou agora há pouco. Você acompanhou aí as transmissões do jogo do Araguaína com o Gurupi e Araguaína lá na cidade de Gurupi, né, no estádio Rezendão. E também nós acompanhamos o Capital jogando com o Tocantinópolis lá na capital Palmas. Os resultados em si, né, do Tocantinópolis era um jogo pareio, né, mas eu não esperava que o Capital ia levar 3 gols assim rápido, né, porque começou vencendo por 1-0, depois levou a virada para 3-2 lá em Palmas, no estádio Newton Santos. Então isso aí já deu aquela surpreendida na gente. O Araguaína teria um jogo completamente difícil, né, jogando lá no estádio Rezendão, jogando contra o segundo colocado, que é o Gurupi. Então, se o Gurupi vencesse, assumiria a primeira colocação do Campeonato Tocantinense. Então foi um jogo duro, né? O primeiro tempo bastante movimentado, o segundo tempo já teve ali aquelas faltas que começaram a ser mais ríspidas, mais duras, mas o Araguaína em si se portou bem também. Tinha ali 2 ou 3 titulares que não estavam, inclusive o Clau, né, que é um zagueiro que faz a diferença ali atrás, e não estava. Inclusive, o treinador do Araguaína falou que possivelmente o Clau vai ter que fazer cirurgia, né? Então vai ficar aí um período longe dos gramados, talvez até perca o Campeonato Tocantinense em sua sequência nas próximas fases, mas o Araguaína deu um passo gigante para sua classificação. A outra surpresa da rodada foi o Bela Vista, que foi visitar o Tocantins lá em Miracema e acabou sendo derrotado. O Tocantins venceu o Bela Vista lá em Miracema, né? Então já ficou meio complicado para o time do Bela Vista essa situação. Finalizado o jogo lá, 2-1 para o Tocantins lá em Miracema. O Tec conseguiu vencer o Bela Vista, e o Bela Vista, que vinha de uma vitória, agora conhece mais uma derrota. O Capital até que começou bem, mas antes de finalizar o primeiro tempo, o Tocantinópolis já virou para cima do Capital. Então o Capital precisa se organizar um pouco mais para poder ter uma sequência boa nesse campeonato, né? Já veio aí meio que não tão forte o Capital, e o Tocantinópolis foi lá, depois de ser eliminado da Copa do Brasil pelo Atlético Mineiro, foi lá e conseguiu 3 pontos importantíssimos, né? Porque lembrando que o Tocantinópolis tem um jogo a menos com o União. Os dois times têm um jogo a menos, então o Tocantinópolis agora vai pensar no Campeonato Tocantinense, né? Lá mais na frente a Série D, mas no momento o Campeonato Tocantinense, e pode ser aquela virada de chave que precisava esse jogo do Capital. Amanhã a rodada continua com o jogo do União, que vai enfrentar o time do Batalhão lá na capital Palmas, né? E o União precisa vencer também, porque só tem 3 pontos na tabela de classificação, então precisa vencer para chegar lá mais no topo da tabela. O Batalhão não sabe o que é vencer, não sabe o que é uma vitória na Série A do Campeonato Tocantinense. Tem 1 ponto na tabela, um empate, mas nada mais que isso. Então o Tocantinópolis conseguiu um bom resultado na capital, o Araguaína um bom empate lá em Gurupi, traz 1 ponto, segue líder, 10 pontos na tabela de classificação, e o Gurupi foi aí aos seus 8 pontos na tabela de classificação, vice e líder do campeonato. O Araguaína líder e o Gurupi continua na vice-liderança do campeonato tocantinense. Nós estamos trazendo as atualizações, amanhã o encerramento da rodada, e você vai acompanhar, né, o Tocantinópolis, com destaque aí para o Marquinhos Bala, né, que fez um bom jogo, e também como ele entrou bem no campeonato tocantinense hoje, ele também tinha entrado bem na Copa do Brasil, né? Ele jogou muito bem contra o Atlético Mineiro quando ele entrou, mas hoje ele realmente, né, destruiu no jogo, fazendo gols e também ajudando o Tocantinópolis a chegar à sua vitória por 3-2. O Capital já fez seu segundo gol no segundo tempo, dando ali quase que um fôlego ao time, mas não conseguiu reverter o placar adverso de 3-2. O que esperar amanhã do União? União que, segundo informações, o Prima tem todos os seus jogadores à disposição. Então você pode imaginar que o União
vai tentar de tudo vencer o Batalhão lá na capital, para que possa também chegar um pouco mais ali para a parte de cima da tabela, porque a União, nesse momento, está fora da zona de classificação. O Araguaína tem 10 pontos, o Gurupi chegou a seu 8º ponto, o Tocantinópolis foi a 6 pontos, agora está na terceira classificação, na terceira posição, ganhou uma posição, e o Capital perdeu uma posição porque era confronto direto. O Capital está com 6 pontos na classificação. O União tem 3 pontos, está na 5ª colocação. Então a União precisa reagir, precisa dar uma resposta ao seu torcedor para que possa sonhar com algo mais na competição, né? Que possa aí com certeza imaginar um pouquinho mais nesse campeonato, para que ele possa chegar lá em cima e pensar nas semifinais do campeonato. Então, na 5ª rodada, o Tocantinópolis vai visitar o Gurupi, dia 1º de março, lá na cidade de Gurupi. O Tocantins recebe o Batalhão sábado às 16 horas no Castanheirão. O Bela Vista recebe o Capital. E aí, meu amigo, aí no sábado teremos o clássico araguainense, que com certeza vai ser de arrepiar, o clássico entre União e Araguaína. Vai ser o clássico no próximo sábado. O clássico araguainense lá no Estádio Ribeirão, entre Araguaína e União. União e Araguaína, que vão disputar aí o clássico araguainense. Aí é o seguinte, se o Araguaína ganhar, ele dá uma complicada. Ele dá uma complicada aí no time do União. Mas se o União ganhar, já sonha com a reabilitação no campeonato. Então vai ser um jogo duro, vai ser um jogo que as duas torcidas de Araguaína vão ter que mostrar para que vieram, né, e dar aquela força para o seu time. Então o Araguaína tem a chance de se isolar na liderança do campeonato tocantinense, ou também pode ser a reabilitação do União nessa rodada 5 do campeonato tocantinense. Os dois times vão se enfrentar no estádio Mirandão no sábado, dia 1º de março, às 16 horas. E a classificação ficando assim, o União precisa vencer para chegar aos 6 pontos e sonhar com o G4 do campeonato tocantinense. Essas foram as informações do resumo da rodada. A gente vai sempre se encontrar por aqui, né? Vamos sempre se encontrar por aqui e debater sobre o nosso futebol tocantinense. Um abraço a todos e até mais.